Olá, boa tarde. A partir de agora, você fica atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, 8 de dezembro. E vamos começar essa edição com uma notícia positiva, principalmente para quem costuma fazer viagens para fora do Brasil. A Receita Federal aumentou o limite de dinheiro em espécie que não precisa ser declarado. Quem conta mais detalhes é a repórter Maria Clara Leite. O limite passará de R$10 mil para $10 mil, que convertidos ultrapassam aí os R$50 mil. E até esse valor, o viajante não precisará declarar em viagens internacionais. Agora, se ele exceder esse montante, ou seja, se a pessoa estiver com valor acima desse teto, aí sim terá de declarar por meio daquela declaração eletrônica de bens de viajantes. A nova lei também prevê a exclusão de controle para o porte de cheques e cheques de viagem. O objetivo das novas regras é alinhar o controle aduaneiro com as alterações promovidas pela nova lei de câmbio e capitais internacionais, que trata do mercado de câmbio brasileiro, o capital brasileiro no exterior, o capital estrangeiro no Brasil e a obtenção de informações pelo Banco Central para a elaboração das estatísticas macroeconômicas oficiais. A nova legislação foi publicada no final do ano passado, mas passa a valer apenas a partir do dia 30 de dezembro de 2022. Uma nova análise do Observa Infância mostrou que a BCG, vacina que previne formas graves de tuberculose em bebês com menos de 1 ano, foi a única infantil que atingiu a meta de cobertura em 2022 no país até agora. Mas com base em dados preliminares do PNI, o projeto destaca que, individualmente, as regiões Sul e Sudeste não atingiram a meta de imunizar mais de 90% do público-alvo. E agora um destaque internacional. Em plena crise política, o Peru registrou manifestações contra e a favor da destituição do ex-presidente Pedro Castillo, que foi retirado do poder após uma tentativa sem sucesso de golpe de Estado ontem. A ex-vice de Castillo e atual líder peruana, Dina Boluarte, assume a presidência com a difícil missão de pacificar o país. Castillo começou o dia como líder do país, mas terminou detido e acusado de cometer o crime de rebelião após uma tentativa frustrada de dissolver o Congresso. Horas antes de o parlamento debater a moção que acabou tirando Castillo do poder, o ex-presidente anunciou a dissolução do legislativo, um toque de recolher e a instalação de um governo de exceção. Em resposta, os ministros de Castillo renunciaram, as Forças Armadas e a polícia comunicaram que não o apoiariam e o Congresso decretou a destituição do ex-presidente. Mais tarde, os parlamentares tomaram o juramento da ex-vice de Castillo e nova presidente do Peru, Dina Boluarte. Pela defesa da democracia, Pedro Castillo tentou fechar o Congresso e dar um golpe de Estado. Totalmente ilegal. Ele não pode dissolver o Congresso sem motivo. Um dos motivos para destituir o presidente é fechar o parlamento, algo lamentável e inconstitucional. Ele é parte da corrupção e comete delitos contra a Constituição. Sinto por Castillo e pela família dele, mas ele tem que ser preso. Ele mesmo causou tudo isso. Pedro Castillo foi levado a uma base policial no leste de Lima. O Ministério Público se dirigiu ao Palácio do Governo em busca de mais provas para as investigações de corrupção. Desde que assumiu a presidência em julho de 2021, Castillo teve atritos com o Congresso e com o Ministério Público, que o acusa de chefiar uma organização criminosa responsável por fraudar contratos públicos e receber dinheiro em troca de favores políticos. Desde o início, nunca deixaram o presidente Pedro Castillo trabalhar. Ele sempre foi caluniado, por isso estamos passando por essa situação. É preciso fechar o Congresso. Foi um ataque premeditado pela organização criminosa que se instalou no Congresso. Não são todos, mas a maioria dos congressistas que votou pela destituição. Onde já se viu destituírem um presidente e a polícia estar esperando para levá-lo preso? A saída de Castillo acontece pouco mais de 30 anos depois do autogolpe do ex-presidente Alberto Fujimori, que dissolveu o Congresso em abril de 1992. Processos similares no parlamento provocaram as quedas dos ex-presidentes Pedro Pablo Kuczynski em 2018 e Martim Vizcarra em 2020. E agora, atualizações de 2 tragédias que ocorreram aqui no Brasil.
O adolescente que matou 4 pessoas e feriu 12 em um ataque a tiros a 2 escolas em Aracruz, no Espírito Santo, dia 25 de novembro, foi sentenciado a 3 anos de internação, prazo máximo estabelecido como medida socioeducativa para adolescentes que infringem a lei. O autor confesso no ataque, de 16 anos, estava internado no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo de Cariacica, na Grande Vitória, desde que foi apreendido. E o outro caso é que um dos suspeitos de envolvimento nos assassinatos e na ocultação dos corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips teve liberdade provisória concedida pela Justiça Federal do Amazonas. O juiz federal Fabiano Verli disse não ver mais motivos para que Caboclo, que é o apelido do suspeito, continuasse detido, que foi preso preventivamente com base em relatos de que ele fazia parte de um grupo de criminosos que atuavam com pesca ilegal e por ter uma espingarda ter sido encontrada na casa dele. E agora, mudando de assunto, olha só, um novo capítulo importante se iniciou na paleogenética, que é uma ciência recente com o objetivo de reconstituir a genoma do homem pré-histórico para construir com a investigação das sociedades atuais. Isso porque na Groenlândia foi identificado o DNA mais antigo de 2 milhões de anos. Usando uma tecnologia inovadora, os pesquisadores descobriram que 41 fragmentos estudados são muito mais antigos do que todos os outros conhecidos. A descoberta mostra que os rios transportavam minerais e matéria orgânica para o ambiente marinho, onde eram depositados esses sedimentos terrestres. Há cerca de 2 milhões de anos, essa massa de terra subaquática ressurgiu e se tornou parte do norte da Groenlândia, que hoje é um deserto ártico. Na época, os cientistas não tentaram determinar o DNA dos itens encontrados e havia pouca informação sobre a possível presença de animais. A pesquisa foi iniciada em 2006 e permitiu traçar um esboço da região na ocasião. O estudo revela a adaptação da espécie, porque há 2 milhões de anos na Groenlândia, que significa terra verde em dinamarquês, tinha temperaturas entre 11 e 17 graus Celsius, mais altas do que hoje. Nessas latitudes, o sol não se põe durante os meses de verão, nem sai durante o inverno. O boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz fez hoje um alerta que de cada 4 casos de síndrome respiratória aguda grave, 3 estão associados à Covid. Aliás, os dados que se referem à semana de 27 de novembro a 3 de dezembro mostrou que 23 unidades da federação apresentam tendência de crescimento, com destaque na população adulta e principalmente entre os maiores de 60 anos. Os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo são os que estão entre os que foram afetados primeiro pela onda atual de infecções e apresentam um cenário de diminuição do ritmo de crescimento e formação de um patamar estável. E amanhã tem Jogo do Brasil e hoje a seleção fez o último treino antes do confronto decisivo contra a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. A dúvida fica por conta da lateral esquerda. Em recuperação de uma lesão no quadril, Alexandro treinou normalmente com o grupo, mas o técnico Tite não deu certeza se ele vai começar o jogo diante dos croatas. O lateral direito Danilo, que já atuou pelo lado esquerdo na goleada sobre a Coreia do Sul, pode ser mais uma vez escalado no setor. Em coletiva de imprensa após a atividade, o técnico Tite fez muitos elogios à Croácia e pediu um jogo de excelência para que o Brasil consiga a classificação. Há sim uma qualidade técnica individual, há uma qualidade técnica coletiva, né? Há uma resiliência, uma persistência, e para chegar nesse alto nível, tu precisa disso. O que eu fico com foco, ele é de repetir padrões de atuação da seleção brasileira, de reconhecer virtudes no adversário, mas fundamentalmente nós repetirmos um padrão, nós fazermos um jogo de excelência. E aí quem for melhor poder passar. O treinador também destacou o bom ambiente da seleção brasileira e brincou sobre a dança feita no gol de Richarlison contra a Coreia do Sul. Entre a equipe que eu trabalho, aqueles que me conhecem, que verdadeiramente conhecem, que sabem o bastidor, e outros que não me conhecem, eu prefiro dar valor a ela. Então, se tiver que dançar, eu vou dançar.
Se tiver que, de uma forma bem sutil, pedir para eles me ajudarem. Quem viu, pedir para eles me escondam, me ajudem. Também presente à coletiva, Danilo disse que espera um jogo muito difícil diante dos croatas e pediu concentração máxima ao Brasil. Então, certamente vai ser uma partida que nos exige estar no máximo da nossa concentração, no máximo do nosso empenho, para que a gente possa ter a felicidade de passar de turno. Ou seja, é um adversário que vai bater de frente com a gente de todas as maneiras e a gente tem que estar extremamente preparado para isso, como a gente tem feito. O classificado da partida entre Brasil e Croácia encara o vencedor de Holanda e Argentina na semifinal. Aliás, essa edição de amanhã será especial com a presença de 2 convidados para a gente falar do Jogo do Brasil. Então, essa edição fica por aqui. Mais informações e atualizações com a Juliana Dariva e a Maria Alice Dias no Jornal das 18h30. Depois, às 10 da noite, eu volto ao vivo com o Jornal das 22h, ao lado de Alexandre Giaqueto. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau.